Artigo 22. Dependem de lei específica, mediante aprovação por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Inciso 1. A criação, extinção, fusão, incorporação ou cisão de qualquer entidade de administração indireta. Inciso 2. A alienação do controle acionário de sociedade de economia mista. Parágrafo 1º. A criação de subsidiárias das entidades mencionadas neste artigo, assim como a participação delas em empresa privada, dependerão de autorização legislativa. Parágrafo 2º. Especialmente no caso de sociedades de economia mista, Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a alienação ou transferência do seu controle acionário, bem como a sua extinção, fusão, incorporação ou cisão, dependerá de consulta popular sobre a forma de plebiscito. Parágrafo 3º. Nas sociedades de economia mista em que possuir o controle acionário, o Estado fica obrigado a manter o poder de gestão, exercendo o direito de maioria dos votos na Assembleia Geral, de eleger a maioria dos administradores da companhia, de dirigir as atividades sociais e de orientar o funcionamento dos órgãos da companhia, sendo vedado qualquer tipo de acordo ou avança que implique em abdicar ou restringir seus direitos. Parágrafo 5º. A alienação ou transferência do controle acionário, bem como a extinção, fusão, incorporação ou cisão da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, Procergs, dependerá de manifestação favorável da população sob forma de plebiscito. Artigo 203. Todas as pessoas têm direito, independentemente de pagamento de qualquer natureza, à informação sobre o que consta a seu respeito, a qualquer título, nos registros ou banco de dados das entidades governamentais ou de caráter público. Parágrafo 1º. Os registros e bancos de dados não poderão conter informações referentes à convicção política, filosófica ou religiosa. Parágrafo 2º. Qualquer pessoa poderá exigir por via administrativa, em processo sigiloso ou não, a retificação ou a atualização das informações a seu respeito e de seus dependentes. Artigo 24. Será publicado no Diário Oficial do Estado, em observância aos princípios estabelecidos no artigo 19, além de outros atos, o seguinte: inciso 1. As conclusões de todas as sindicâncias e auditorias instaladas em órgãos da administração direta e indireta. Inciso 2º. Mensalmente. A linha A. O resumo de folha de pagamento do pessoal da administração direta e indireta e a contribuição do Estado para despesas com o pessoal de cada uma das entidades da administração indireta, especificando-se as parcelas correspondentes a ativos, inativos e pensionistas, e os valores retidos a título de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e de contribuições previdenciárias. A linha B. O balancete econômico-financeiro referente ao mês anterior, do órgão de previdência do Estado. Inciso 3. Anualmente, relatório pormenorizado das despesas mensais realizadas pelo Estado e pelas entidades da administração indireta na área de comunicação, especialmente em propaganda e publicidade. Inciso 4. No primeiro dia útil dos meses de fevereiro e agosto, o quadro de pessoal dos órgãos e entidades de administração direta e indireta e das subsidiárias, destas relativo ao último dia do semestre civil anterior, relacionando também o número de admitidos e excluídos no mesmo período, distribuídos por faixa de remuneração, e quadro demonstrativo dos empregados contratados. Inciso 5. Os contratos firmados pelo Poder Público Estadual nos casos e condições disciplinadas em lei. Artigo 25. As empresas sob controle do Estado e as fundações por ele instituídas terão, na respectiva diretoria, no mínimo um representante dos empregados, eleito diretamente por estes. Parágrafo 1º. É garantida a estabilidade,
aos representantes mencionados neste artigo, a partir do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Parágrafo 2º. É assegurada a eleição de no mínimo um delegado sindical em cada uma das entidades mencionadas no caput. Artigo 26. Os servidores públicos e empregados da administração direta e indireta, quando assumirem cargo eletivo público, não poderão ser demitidos no período do registro de sua candidatura, até um ano depois do término do mandato, nem ser transferidos do local de trabalho sem o seu consentimento. Parágrafo único. Enquanto durar o mandato, o órgão empregador recolherá mensalmente as obrigações sociais e garantirá ao servidor ou empregado os serviços médicos e previdenciários dos quais era beneficiário antes de se eleger. Artigo 27. É assegurado, inciso 1, aos sindicatos e associações dos servidores da administração direta ou indireta. A linha A. Participar das decisões de interesse da categoria. A linha B. Descontar em folha de pagamento as mensalidades de seus associados e demais parcelas a favor da entidade, desde que aprovadas em Assembleia Geral. A linha C. Eleger delegado sindical. Inciso 2º. Aos representantes das entidades mencionadas no inciso anterior, nos casos previstos em lei, o desempenho com dispensa de suas atividades funcionais de mandato em confederação, federação, sindicato e associação de servidores públicos, sem qualquer prejuízo para sua situação funcional ou remuneratória, exceto promoção por merecimento. Inciso 3. Aos servidores públicos e empregados da administração indireta, estabilidade a partir do registro da candidatura até um ano após o término do mandato sindical, salvo demissão precedida de processo administrativo disciplinar ou judicial. Parágrafo 1º. Ao Estado e às entidades de sua administração indireta é vedado qualquer ato de discriminação sindical em relação aos servidores e empregados, bem como influência nas respectivas organizações. Parágrafo 2º. O órgão estadual encarregado da formulação da política salarial contará com a participação paritária de representantes dos servidores públicos e empregados da administração pública na forma da lei. Parágrafo 3º. Aos representantes de que trata o inciso 2 do caput, fica assegurada a remuneração do cargo, vedado o pagamento de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício da função de confiança ou de cargo em comissão. Seção 2 dos servidores públicos civis. Artigo 29. São direitos dos servidores públicos civis do Estado, além de outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis. Inciso 1. Remuneração total, nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União para os trabalhadores urbanos e rurais. Inciso 2. Irredutibilidade de vencimentos ou salários. Inciso 3. 13º salário ou vencimento igual à remuneração integral ou no valor dos proventos de aposentadoria. Inciso 4. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 5. Salário família ou abono familiar para os dependentes do servidor de baixa renda, na forma da lei. Inciso 6. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada conforme o estabelecido em lei. Inciso 7. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 8. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal. Inciso 9. Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que a remuneração normal, e pagamento antecipado. Inciso 10. Licença à gestante sem prejuízo do
emprego e da remuneração com duração de 120 dias. Inciso 11. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 12. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 13. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 14. Proibição de diferenças de remuneração de exercício de funções e de critério de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 15. Auxílio transporte correspondente à necessidade de deslocamento do servidor em atividade para o seu local de trabalho nos termos da legislação federal. Parágrafo único. O adicional de remuneração de que trata o inciso 13 deverá ser calculado exclusivamente com base nas características do trabalho e na área e grau de exposição ao risco na forma da lei.